e sejam bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a estrela é o coração. Você já ouviu falar, seja num filme, naquele dorama que você adora, ou naqueles livros onde o coração parou por um segundo, onde meu coração bateu mais rápido? Você sente isso no dia a dia, quando você encontra alguém que você ama, você vê seu filho fazendo alguma coisa, você abre a fatura do cartão de crédito, o seu coração ele acompanha os seus medos, as suas alegrias, mas ele bate de um jeito diferente, né? Será que isso é normal? E até que ponto isso é normal, a tal arritmia? Quer saber? Então, depois da vinheta. Já estamos aqui no estúdio com um especialista no assunto, o cardiologista Sérgio Rassi. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, José Otávio. É um prazer estar aqui com você. É a segunda vez que a gente tem um encontro semelhante. E estou aqui para poder discutir com todos sobre arritmias cardíacas, que é a área dentro da cardiologia na qual eu me especializei e tenho verdadeira adoração em poder salvar, cuidar de vários pacientes que sofrem desse mal. Eu acho interessante porque a gente tem realmente essa variação, né? Aquilo que a nossa mente pensa, quem sofre acaba sendo o coração, né? E acho que é por isso que mesmo que o amor ele se crie numa química cerebral, a gente fala que ele está dentro do coração. Até que ponto que é normal o nosso coração bater mais rápido no momento de emoção ou dar aquela parada no momento de emoção, e quando que pode ser que indique algum probleminha e a arritmia é normal ou não é normal? A arritmia não é normal. O termo correto seria disritmia, ou seja, uma dificuldade, uma alteração do ritmo cardíaco. Porque o coração ele foi programado para bater regularmente, um batimento equidistante do outro, e numa determinada frequência cardíaca, que é o número de batimentos do coração por minuto. Em repouso seria de 55 a 90 batimentos por minuto. O fato é que nossos corações, eles recebem uma inervação que a gente chama de inervação autonômica, onde tem dois sistemas neurológicos, por assim dizer. O sistema que estimula, que é esse que você falou, da emoção, do esforço físico, onde cai adrenalina no sangue e faz o coração bater mais rápido. Isso não é anormal, isso é normal. É uma regulação autonômica dos nossos corações. Esse sistema nervoso se chama sistema nervoso simpático. Nada a ver com simpatia, mas enfim. E o contrário dele, o seu opositor, é o sistema nervoso autonômico parasimpático, que faz o contrário. Por exemplo, você está dormindo, o coração não precisa bater muitas vezes por minuto. Deixa o bichinho descansar um pouco, porque trabalhou o dia inteiro. E aí ele entra com uma outra substância, justamente contrário à adrenalina, freando a frequência cardíaca. Então, todas as vezes que o coração acelerar ou frear a sua frequência modulado pelo sistema nervoso autonômico, nessas situações que eu mencionei, isso é normal. Agora, se ele sair do ritmo, você está aqui quietinho como eu, em repouso, e nossos corações dispararem a mais de 150, 160 batidas por minuto, sem nenhum fator desencadeador, isso é uma arritmia, do tipo taquiarritmia. Depois a gente pode falar dos tipos de arritmias que existem. Pois é, então quer dizer, a disritmia, que é aquela coisa de quando a gente abre o boleto, a fatura do cartão de crédito ali, isso tudo bem. É normal, é a adrenalina que caiu no sangue e fez o coração bater mais rápido. Tudo bem, agora eu tô aqui, voltei das Maldivas, nem sei o que é boleto para pagar e começa a acelerar o coração. Tem algo errado. Aí dá uma olhadinha. E tem alguns problemas que estão surgindo porque o pessoal às vezes vai na balada e toma muito energético, né? E existe uma arritmia que ela é desencadeada por café, estresse
Só que o energético, ele tem cafeína, muito açúcar, ele tem muito mais coisa do que o café. Exato. Simplesmente. Que tipo de arritmia é essa? Então, e ela pode ser grave? Sim, com certeza. Esse é um bom ponto. Existem dois tipos de arritmias cardíacas. A taquiarritmia e a bradiarritmia. Taquiarritmia, como o nome sugere, é o coração batendo aceleradamente. E a bradiarritmia é o contrário, é o coração batendo muito lento. Ocorre, por exemplo, nos bloqueios, em quem tem doença de Chagas, em quem já teve um infarto ou mesmo congênito. Essas bradiarritmias são tratadas geralmente, quando necessário, com implante de marca-passo. Já as taquiarritmias a gente trata ou com medicamentos ou através de procedimentos cirúrgicos que a gente chama de ablação por catéter. Essas taquiarritmias são susceptíveis à cafeína e a outras coisas, como álcool, alguns medicamentos, como medicamento para gripe, medicamento para tireoide, medicamento para diminuir o apetite. Vários medicamentos podem ter esse efeito colateral. Falando de cafeína, não só o café, como o chocolate, como alguns analgésicos, como os refrigerantes cola e os energéticos que você bem mencionou, são estimulantes cardíacos. Então, quem nasce com a predisposição de ter uma arritmia e é submetido a esses fatores, com certeza a arritmia poderá ser desencadeada através da ingestão de alguma dessas substâncias. Quer dizer, então, que até o chocolate... Também tem cafeína, sem dúvida. Então... Nos grandes supermercados, principalmente, no Brasil já tem, mas você encontra uma seção nos supermercados que são os caffeine free, ou seja, os decafeinados ou descafeinados, como queiram. Aí sim, você pode tomar café, tomar Coca-Cola sem cafeína. Aí não teria esse inconveniente. E eu li também uma questão sobre os cafés sem cafeína, descafeinados, decafeinados, que o processo para tirar a cafeína do café, ele torna aquele café não muito próprio para o consumo. É igual a cerveja sem álcool, né? Não sei até que ponto que é vantagem isso. Então, bateu devagar, mais devagar, marca passo. Batendo rápido quando necessário, demais. Às vezes você tem o coração batendo devagar, é bom que se deixe claro isso. Vamos pegar, por exemplo, um atleta. O atleta, que é bem condicionado fisicamente, ele poupa energia para gastá-la durante o esforço que ele vai ser submetido. Então, se você pegar um atleta e aferir o pulso dele ou a frequência cardíaca, ele é bradicárdico, ou seja, o coração bate lento, 40, 45 por minuto. Lembre que eu falei que o normal é de 55, 60 até 90. Aí você não vai pôr marca-passo no atleta. Isso faz parte da sua constituição física. Claro que esse atleta, se você submetê-lo ao esforço, ele vai subir a frequência à medida que o esforço vai requerendo esse aumento de frequência. Então não é toda pessoa com frequência baixa que precisa de marca-passo. Agora, aquele que não é atleta, que não tem um condicionamento físico bom e faz frequências muito baixas, e além de baixas, o coração fica alguns segundos sem contrair, esse com certeza só vai se beneficiar com marca-passo. Que ele dá aquela pausa, assim, o suspense do coração, aí volta. Então precisa, e o marca-passo vai lá e dá peraí, choquezinho. O marca-passo, todas as vezes que você tiver uma pausa, por exemplo, maior que 3 segundos em vigília ou 4 segundos no sono, isso é indicativo de que alguma coisa não está bem. Existem métodos diagnósticos complementares, como o sistema Holter, o teste ergométrico e principalmente o estudo eletrofisiológico. O estudo eletrofisiológico do coração é um tipo de cateterismo, onde o catéter vai lá na parte elétrica do coração, que nós chamamos de sistema de condução elétrica cardíaca, ou sistema écito-condutor cardíaco. E ele afere todas essas propriedades elétricas do coração. Se mostrar que existe alguma doença no sistema de condução, que seja relevante,
aí de uma maneira bem acertada, você indica o marca-passo. É quase igual aquela chave de fenda que você coloca ali na tomada e ela te dá a amperagem que está passando ali. Exatamente isso. Assim, você detecta o bloqueio. Não deixa de ser eletricidade, né? Sim, o sim. coração ele é fascinante por conta disso. É o único órgão automático que nós temos. Nós podemos ter morte cerebral que o coração continua batendo. Por quê? Porque ele tem um gerador próprio de energia. Eu falo sempre isso. Para mexer a mão, meus dedos, o cérebro tem que mandar uma mensagem. O coração não precisa disso. Ele tem um sistema nervoso autonômico, que eu falei há pouco, que modula a frequência, mas ele não depende disso. Ele tem automatismo próprio. Ele tem um gerador próprio. Um geradorzinho. Pode acabar a luz no corpo inteiro, que a dele está garantida. Vamos lá, vamos tentar ainda. Por isso que ele é tão apaixonante, né? E essa questão também, né? A gente ouve um tum-tum, mas são 4 válvulas aí que estão agindo. Todas, né, teoricamente, todas normofuncionantes. No mesmo compasso, digamos assim, numa orquestra eterna, né, pra gente. Pode ser, não ser... Enquanto a gente durar, ela é eterna. Eu digo muito, José Otávio, que nosso Criador, quando fez o coração, eu acho que foi o elemento que ele mais estava bem intencionado e bem inspirado para fazer, porque é um funcionamento perfeito. Você falou aí das válvulas. Nossos corações, eles não contraem em bloco, né? Ele contrai em 2 andares. Primeiro o andar de cima, que são os átrios, e depois os ventrículos. Então, aquela parte de cima ali seriam os átrios e a de baixo os ventrículos. Olha lá, as válvulas, como você falou, olha que perfeição o funcionamento do coração. É tudo sincronizado, e uma sincronização perfeita, que dura 90 anos. Sim. Você está dormindo, está fazendo algum esforço, está emocionado, enfim. E ele funciona dessa maneira maravilhosa, né? Quer dizer, tem que ser um maior inventor do mundo para fazer algo como esse. Que e é só o pode ser o nosso órgão, Deus. né? Também que é formado no corpo humano. É o primeiro órgão, embriologicamente falando. Incrível. É o sistema nervoso e o coração. E já está lá, e o coração do bebê, a primeira vez que a gente ouve, quem é pai de primeira viagem se assusta, né? Põe lá o sonarzinho, escuta bem rapidinho. Meu Deus, ele está bem? Está aqui na minha barriga, né? A mamãe fala. É fascinante. É inacreditável, é inacreditável. E o senhor estava falando também da questão de que quando a gente dorme, o coração ele dá uma descansada. Sim. Mas existe uma questão da apneia do sono, às vezes. Então eu tô lá, era para eu estar descansando, aí daquela... E meu irmão era terrível, parecia que estava se afogando ali na cama do lado. Exatamente. Né? E aí dá uma agonia na gente. E você sente ali, aí a pessoa sai, ou seja, aquele coração ele estava entrando no repouso, voltou. Estava entrando no repouso, voltou. Tem algum problema pro coração? Você? Esse é um ponto moderno, é uma coisa atual que existe. Descobriu-se que quem tem apneia do sono, que é exatamente como você descreveu, e ocorre mais em pessoas obesas, pessoas que têm hipertensão, diabetes, que não têm atividade física, que têm vida sedentária. Essas pessoas, quando dormem, ficam às vezes quase 1 minuto ou 2 sem respirar. Bom, quando não respira, é o que nós chamamos de hipóxia, a falta de oxigenação do sangue. E um dos órgãos que mais carece de hipóxia, da falta de oxigenação do sangue, é o coração. E se você tem células ou focos de arritmias dentro do coração, perante essa hipóxia, esses focos vão se manifestar. Tanto é que hoje a arritmia mais comum que existe no mundo é a chamada fibrilação atrial. Deixa eu tentar explicar isso sumariamente. Eu falei há pouco que o coração não contrai em bloco, e sim em 2 tempos. Primeiro os átrios, depois os ventrículos. É um sincronismo que tem do andar de cima com o andar de baixo do coração. Na fibrilação atrial, esse andar de cima fica assim, ó, tremulando. E o andar de baixo fica batendo rápido e irregularmente. Essa é a arritmia mais comum que nós temos nos dias de hoje. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, de 10 pacientes que eu atendo por dia, pelo menos 5 ou 6 hoje, eu só atendo arritmias,
são com fibrilação atrial. E o que antes era apanágio da terceira idade, essa arritmia só ocorria na terceira idade, acima de 60 anos, pelas razões que você descreveu há pouco, uso abusivo de álcool, uso abusivo de energético, café e outras coisinhas a mais, a gente está pegando essa arritmia em jovens. E na fibrilação atrial, descobriu-se, por que eu estou falando isso, que a apneia do sono é um dos fatores que desencadeia a fibrilação atrial. Então, muitas vezes, você só de corrigir a apneia, evitando a hipóxia, consequente à mesma, você acaba colaborando muito na prevenção de fibrilação atrial. Hoje, a polissonografia, que é um exame que detecta a apneia do sono, faz parte do arsenal de exames complementares para estudar essa arritmia. E todo mundo fala que o sono é fundamental. Ah, não tem então, dúvida. mexeu na qualidade do sono. Não e tem é engraçado, dúvida. você até falou da questão isso realmente você vê as pessoas obesas, elas terem essas faltas de ar. Mas meu irmão era magrelo, ele tinha um negócio chamado carne esponjosa no nariz, ele fez, anos depois ele fez a cirurgia, tirou e hoje ele fala, minha vida mudou completamente. Desvio de septo, né? Essas coisas todas podem provocar. Mas o perfil é mais esse paciente que eu mencionei. É o obeso, sedentário, é aquele cara bonachão, né? E falando nessa questão de coração também, né, do sedentário, a gente tem o sedentário herói de final de semana também. Né? Que você estava falando do atleta. O atleta ele é bradicárdico porque ele já treinou o coração dele. Segura aí, a hora que eu precisar, tu vem. E o coração ele tem esse treinamento. Exato. Né? Outra coisa é você ser ali sedentário a semana inteira e final de semana, não, agora eu vou descontar tudo, vou correr 10 quilômetros, vou jogar uma partida de futebol. Esse é um perigo. Igual quem nunca fez academia e vai entrar numa academia. Felizmente, hoje as academias exigem que você tenha uma avaliação cardiológica. Normalmente a gente pede um teste ergométrico, que é o da esteira, e um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que enxerga todo o coração por dentro para ver se tem alguma anomalia estrutural que ponha em risco aquela pessoa que vai praticar esporte ou fazer academia. Então isso é fundamental. Os atletas de final de semana ou aqueles que pretendem iniciar uma academia. Vocês devem fazer uma avaliação cardiológica sumária, né? Não precisa nada de exame muito agressivo. Eu costumo dizer que um teste ergométrico, às vezes, só ele, se a ausculta do coração é normal, basta. Em caso de dúvida, um teste ergométrico da esteira e um ecocardiograma são mais do que suficientes. Para ter uma boa ideia ali do que está acontecendo. Se ele tem um risco potencial de ter, por exemplo, um infarto, né, ou uma arritmia grave. Só para lembrar, José Otávio, para mostrar a importância desse assunto que nós estamos conversando. Hoje, cerca de 30% a 35% da mortalidade total de qualquer lugar do mundo são por doenças cardiovasculares. 30% a 35%. Se você falar em segundo lugar, viria câncer, e em terceiro lugar viriam essas causas externas, como acidente de trânsito, atropelamento, homicídio. Mas, em primeiro lugar, doenças cardiovasculares. Agora, se você falar de morte súbita, em primeiríssimo lugar, as arritmias cardíacas. Algo em torno de 80% das mortes súbitas são causadas por arritmias cardíacas, principalmente as taquiarritmias, na proporção de 9 para 1. Meu Deus. 80%. Quais seriam as outras 20%? Um AVC hemorrágico, tipo um aneurisma que sangrou e encharcou de sangue o cérebro do paciente, ou a embolia pulmonar maciça. Mas essas duas juntas dão 20%. Sim. 80% arritmias cardíacas, mostrando a relevância desse assunto. E muitas vezes, quando a gente fala em AVC,
também tem relação com a pressão alta e com algum problema Sem cardíaco, dúvida. né? Sem Quer dúvida. dizer, porque se o coração começa a jogar muito forte, o cérebro ele sofre, né? Você está com a pressão acima do que devia. O AVC hemorrágico ilustra bem o que você falou. O paciente pode ter uma má formação, que a gente chama de aneurisma cerebral, às vezes um microaneurisma. Aneurisma é uma dilataçãozinha, uma hérniazinha da artéria, né? A artéria vai ficando cada vez mais fininha até chegar no capilar e em algum lugar ela tem uma dilataçãozinha. Se tiver um pico hipertensivo, como você está dizendo, como ali é um tecido mais tênue, mais frágil, ele rompe. E se romper, é diferente você cortar aqui e o sangue sair para fora. No cérebro não tem como ele sair para fora. A calota craniana não deixa o sangue sair lá de dentro. E aí você tem a tal da hipertensão intracraniana por conta de um sangramento, ou seja, quase todas as estruturas cerebrais vão à falência, né? Por conta dessa hemorragia intracerebral. Porque isso que lacra o cérebro para nos proteger, nessa hora faz um efeito contrário. Quando eu sei que eu preciso ir no médico, assim, opa, eu posso estar com arritmia, eu preciso ir num cardiologista. Então, os sintomas que mais estão presentes em um portador de arritmia são, em primeiro lugar, sintomas de claudicação cerebral. Por quê? Quando o coração não contrai bem, ou seja, ou muito rápido ou muito lento, ele vai mandar pouco sangue para o corpo inteiro. Se ele bater muito rápido, não dá tempo dele encher de sangue e mandar o sangue para frente. Se ele bater muito lento, a explicação é óbvia. Está batendo muito lento, está demorando para contrair, para o sangue chegar para o corpo inteiro. E o órgão que mais ressente dessa falta de sangue é o cérebro. Então, sintomas de claudicação cerebral, quais sejam? Tonturas, escurecimento visual, aquelas branqueiras que a gente fala, opa, parece que eu estou querendo desmaiar, mas logo se recompõe. O nome técnico disso é lipotímia ou pré-síncope. E finalmente o último, o pior deles, que é o desmaio. Desmaio, o cara cai lá no chão, desacordado, que às vezes tem que ser reanimado. Isso se chama síncope. Esses sintomas são dos mais importantes, dos mais relevantes para quem tem arritmia. Claro que não são apenas as arritmias que podem provocar esses sintomas. Falamos aí há pouco de um AVC. O AVC também poderia provocar isso. Uma hipoglicemia poderia provocar isso. Enfim, mas as arritmias com muita frequência provocam isso. O segundo sintoma é a palpitação. Ou o coração batendo muito rápido, ou ele o contrário, batendo muito lento. Dependendo se é uma taquiarritmia ou se é uma bradiarritmia. Terceiro, às vezes essas pessoas também, pelo hipofluxo coronariano, quer dizer, pouco sangue chegando nas coronárias, o paciente vai ter o quê? Dor no peito, angina de peito, como se estivesse ocluindo uma coronária, mas ela não está sendo ocluída, é porque está chegando pouco sangue. Bom, esses são os sintomas. E como é que a gente faz o diagnóstico de certeza de uma arritmia? Por um método gráfico, que acho que todos conhecem, chamado eletrocardiograma. Qual que é o desafio? É fazer o eletrocardiograma na hora da arritmia. Porque a maioria das arritmias, quase a sua totalidade, elas são paroxísticas. O que quer dizer isso? Elas ocorrem em crises, em curtos intervalos. Se você tem arritmia e eu te examinar fora da crise de arritmia, eu passo batido. Vou até pedir para o Matheusinho botar as imagens aqui do monitor cardíaco ali que a gente tem do hospital. Legal, ajuda muito. Porque é justamente isso, às vezes a pessoa tem na rua, mas aí até ela chegar e se consultar... Exatamente, já passou. Chegar na emergência. Às vezes a crise dura 1 minuto, às vezes ela dura segundos, às vezes ela dura 3, 4 horas. Se der tempo de chegar ao hospital e fazer o eletro, pronto. Esse aí é o padrão ouro para você fazer o diagnóstico
correto da arritmia. Bom, vamos supor que não deu tempo de fazer isso. Olha lá, o monitor mostrando se o paciente está lá. Aquelas duas linhas ali em cima são traçados de eletrocardiograma. Ali eu vejo que o eletro está normal. Colocou bradiarritmia, mas 63 batimentos por minuto ainda não é brad. Como eu falei, é de 55, 60, 90. Mas se tivesse um tracinho daquele para cima mais longe do outro, seria uma bradiarritmia. Se a distância for... sim. Maior é bradiarritmia. Se for um grudadinho no outro, é taquiarritmia. Aquela coisa para cima lá é um batimento cardíaco. O de baixo é de pressão. Fechou uma das câmeras, dá um risquinho para cima. Na hora que contrai. Isso, exato. Fechou ali, né? O senhor falou que a gente chama de sístole. Aí dá aquele para cima. Então, mas vamos supor que o paciente tem arritmia, está lá na rua, coração disparou, mas não deu tempo de chegar no consultório, na emergência e fazer um eletro. Quais as outras ferramentas que nós temos? Nós temos o sistema Holter. O que é o Holter? Holter é um aparelhinho que fica a tiracolo, com os eletrodos grudados no peito, e o paciente vai para casa, vai fazer as suas atividades habituais. Nesse dia, inclusive, a gente pede para que ele faça de tudo que ele faz no dia a dia. Tudo aquilo que você fala que é proibido, nesse dia você fala, pode fazer, porque eu quero dar um flagrante na sua arritmia. Então ele pode tomar café, pode tomar sua cervejinha, pode receber a conta do cartão de crédito, enfim, para ver se nós pegamos essa arritmia. É uma gravação de 24 horas. Hoje tem Holter até de 7 dias seguidos. Então você tem uma chance muito maior de em 24 horas ou em 7 dias de surpreender uma arritmia num papelzinho de 30 segundos. Não deu certo o Holter. Você tem o teste ergométrico, o teste de esforço, porque a maioria das arritmias são desencadeadas aos esforços. Então faz um teste ergométrico, faz o paciente dar lá o seu máximo para ver se pega a arritmia durante ou logo após o esforço. Às vezes ela manifesta logo após. Não deu certo. Aí tem um padrão ouro para se fazer o diagnóstico de uma arritmia cardíaca, que é o estudo eletrofisiológico do coração. Aí a gente está entrando na área de invasibilidade de procedimento. É um cateterismo, passa pela veia da perna, é o que nós fazemos aqui já há vários anos. O catéter vai até dentro do coração e lá são catéteres que têm eletrodos na ponta, chamados de catéteres eletrodos, e ele estuda toda a parte elétrica do coração, tanto para detectar possíveis bloqueios, como também para induzir taquicardias em quem as tem. Aí é diferente. Eu não fico esperando a taquicardia se manifestar. Eu a provoco. Como que eu provoco? Jogando estímulos elétricos no coração. Porque quase todas as taquicardias são provocadas por um estímulo extra, que normalmente o paciente tem. No caso, eu estou mimetizando isso. Aí você faz o diagnóstico correto da arritmia. Perfeito. Infelizmente, nosso programa já está voando, mas eu queria que antes da gente encerrar, o senhor pudesse se despedir e deixar um recadinho para os nossos telespectadores. Claro, com prazer. Eu gostaria de dizer, primeiro agradecer, né, José Otávio, por essa oportunidade, mas mostrando a relevância desse assunto. Como eu falei, a maior causa de morte súbita, e hoje, com a metodologia que a gente tem, nós podemos fazer o diagnóstico correto e tratar de acordo com aquilo que encontramos. Se for uma bradiarritmia, avaliar a necessidade ou não de marca-passo. Deve ser dito que muitos pacientes morrem porque não colocam marca-passos, mas tem o outro lado da moeda. Muitos pacientes estão aí andando na rua com marca-passo desnecessariamente. E quanto às taquiarritmias, falamos há pouco da metodologia diagnóstica e nós temos a opção de tratá-los com medicamentos ou com ablação por catéter e outras modalidades que, se tivermos outras vezes aqui, poderemos abordá-las. Com certeza vamos ter que trazer aqui o senhor de novo, porque essas são realmente preocupantíssimas. Uma em cada 3 pessoas no mundo vai ter algum probleminha aí de coração. Não é brincadeira não, hein? É muita gente
E ó, se você for no médico, pode ser que você não seja uma delas ou que você consiga corrigir, melhorar aí seus hábitos para passar e viver muito bem. Então até o próximo programa e um grande beijo.